Dentre as declarações que esse caso do IOF gerou, uma me pareceu, o absurdo do absurdo, que foi do deputado Sóstenes Cavalcante, né, da Frente Parlamentar Evangélica. Ele disse assim, eu vou falar aqui as aspas dele que estão no G1, inclusive. Ele disse assim: é um absurdo vermos a Câmara ser desmoralizada para atender o pedido do Executivo na caneta de um ministro que nunca teve um voto. Colegas deputados, precisamos reagir ainda nesta sessão. Tem aí uma matéria do STJ, do Judiciário. A primeira coisa que o senhor deve acordar com o Senado é que nenhuma proposta deve ser votada enquanto não houver uma decisão justa. Quando ele diz que ele acha um absurdo e que a Câmara está desmoralizada por um ministro que nunca teve um voto, esse é jogar para a torcida para aumentar mais ainda a indisposição do público dele com os ministros do STF. É uma provocação ou um ataque ao ministro Moraes, ou eu estou exagerando, deputado? É mais uma dessas narrativas, e aqui na Câmara, inclusive, ele desenvolveu essa ideia e ainda tentou colocar sobre nós a pecha de que nós estávamos agora tendo como herói da esquerda alguém que havia sido indicado pelo golpista Michel Temer. E é verdade, o Michel Temer foi um golpista e nomeou Alexandre de Moraes. E na época, inclusive, nós ficamos muito preocupados. E eu continuo tendo sérias críticas ao Alexandre de Moraes, do ponto de vista, inclusive, com muitas vezes com matérias de segurança pública, que ele continua, na minha opinião, e eu tenho o direito de discordar daquela decisão, mas ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado por um presidente da República, que nós lutamos muito e dissemos que era ilegítimo, mas que isso não me dá o direito de não reconhecer a Corte Constitucional, a Corte do STF, como um lugar de decisão que é legítimo. Aqui é que está o problema. A nossa democracia, porque aí o que o Sócrates precisa fazer é criar um mecanismo de eleição direta para juiz do Supremo Tribunal Federal, porque não é assim que está na Ah, Constituição. O fato dele ter voto ou não ter voto não o impede, na verdade faz o contrário, não tem nada a ver com o seu dever constitucional, que o Alexandre de Moraes tem, que é de analisar a constitucionalidade de um projeto de lei quando ele é instado a isso. E o PSOL entrou com a representação no STF, depois o governo entrou também, ou seja, havia duas representações no STF dizendo o PDL da Câmara do IOF era ilegal. Não importa. A grande questão é, há uma Constituição em vigor, há um Congresso eleito pelo povo, há um presidente da República eleito pelo povo e há um Supremo Tribunal Federal escolhido a partir das regras estabelecidas na própria Constituição e no próprio ordenamento jurídico brasileiro. Eu quero saber se eu propuser uma lei para que os conselheiros dos tribunais de contas sejam eleitos diretos pelo povo ou sejam escolhidos entre os funcionários técnicos do próprio Tribunal de Contas, se o Sóstenes vai topar uma parada dessa, que é, na verdade, um órgão de controle que continua com indicação política. Aí sim que muitas vezes, infelizmente, né, tem enviesamento, porque você está nomeando alguém que vai te fiscalizar, e aí esse tipo de problema acontece em muitos municípios, em muitos estados. Mas esse tipo de situação está colocado. No caso do STF, há inclusive um debate sobre o fato dos ministros do STF terem mandatos, o fato dos ministros do STF terem outros mecanismos de escolha. Mas não adianta chorar agora. O que acontece é que o Alexandre Moraes é ministro do STF, regularmente colocado, assim como o Bolsonaro nomeou dois ministros, né? Assim como o Lula já nomeou mais dois depois disso. E é assim que funciona o ordenamento do STF. O que o Sóstenes faz, da mesma forma que o Nicolas preciso continuar mobilizando a minha base, preciso tirar o foco do Trump e do Bolsonaro, preciso me livrar, inclusive, disso para poder ter alguma chance de continuar com força eleitoral em 2026. Porque a maré que veio sobre eles nesse período todo é muito forte e eles vão continuar, vão pegar essa narrativa que eles já estão utilizando há muito tempo e vão pegar esse dado do IOF. Lembremos, o que virou a maré nesse processo? Foi exatamente quando a Câmara dos Deputados tentou colocar de joelhos o governo Lula, errou na mão nesse projeto do IAF e foram as redes sociais, a mobilização social que disse: o Congresso é inimigo do povo porque está livrando o andar de cima de pagar impostos. Entrou todo o debate da questão da justiça tributária e o Congresso teve que recuar. E aí, na hora que a sociedade foi para cima, neste caso, o Lula
tomou a atitude correta, foi junto para cima, criticou, respondeu, não recuou e tentou uma conciliação que poderia ter resultado num processo de desmobilização. E essa mobilização está fazendo seu efeito. As pesquisas agora apontam uma recuperação da popularidade do Lula, um crescimento da popularidade do Lula. Então, tudo isso que Nicolas, que Sóstenes estão fazendo agora é uma tentativa de diminuir os danos dos erros que eles cometeram, dos erros que eles cometeram, e o que desmoraliza a Câmara dos Deputados. Assim como muitas câmaras municipais e estaduais, a gente dizia isso lá na Câmara Municipal do Rio. É ficar votando projeto inconstitucional, sabendo que é inconstitucional, só para fazer luta política a partir daqui, obrigando o governo a vetar, obrigando partidos a entrarem no STF. É assim que tem tocado a banda aqui na Câmara dos Deputados. E aí quem não se dá o respeito é a própria Câmara, que continua aprovando projetos inconstitucionais nesse processo. Apesar da gente alertar, apesar da gente falar que não vão parar em pé projetos desses. Claro. E a gente já pode falar, a partir de agora, em possibilidade de parte da bancada de extrema direita largar a mão do Bolsonaro, devido à iminência da condenação? Eles estão perdidos, viado. Eles estão perdidos. Eles estão num processo de o que, que a gente faz aqui, né? Uhum. Por onde a gente vai? Porque é isso. O Eduardo Bolsonaro virou, sei lá, tá quase um cabo eleitoral da gente. Eu fiquei brincando ontem quando veio o negócio do Pix, É né? impressionante, né, é Quando eu impressionante. vi o negócio do Pix, eu falei, ô Gilberto, eu acho que eu vou tirar férias, entendeu? O governo Lula vai ser eleito no primeiro turno. O que é isso? Vocês estão doidos? Aí é o aliado de vocês que está fazendo. Aí atacaram agora a 25 de março. Aham. Qual é o próximo passo? Vai atacar agora o Saara, a feijoada, a caipirinha. Só falta isso, né? Porque tá, O o Saara, para samba. quem não sabe, o senhor tem que explicar o que que é o Ah, Saara, porque desculpa, nesse caso, ainda mais no tempo disso, o Saara é a 25 de março do Rio de Janeiro, né? É o comércio isso, popular do Rio de Janeiro. Não faz o menor. exatamente. E aí, o que acontece é que essa galera tá perdida. Porque a família Bolsonaro, e eu disse isso hoje numa intervenção na plenária nacional que a gente teve do plebiscito popular aqui em Brasília. Eu convivi muito tempo lá, 6 anos, com o Carlos Bolsonaro. E é Uhum. muito parecido, inclusive, a forma como ele pensa com a forma como o pai dele, o Jair, pensa. Eles pensam só neles mesmos. Aham. O mundo deles é o mundo do próprio umbigo. Eles estão muito centralizados nisso. E é por isso que é possível para o Eduardo Bolsonaro colocar os interesses da família acima dos interesses do país, da nação. Eles nunca foram líderes de nada, nunca tiveram capacidade. E aí eles cometem erros, erros grosseiros, erros de falta de capacidade de articular a política. E aí, é claro, pessoas que estão ali querendo manter o poder da extrema-direita estão desesperadas, não sabem para onde vão. Construíram um castelo de areia, que é a família Bolsonaro, que está errando para tudo quanto é lado. É claro que eles vão inventar alguma pauta daqui a pouco, eles vão tentar retomar alguma pauta de costumes. Agora, do ponto de vista de liderança política, e o de Freitas lá, o Tarcísio, que usa o meu nome, mas tem o sobrenome de Freitas lá de São Paulo, ele inclusive cometeu vários erros nessa altura, continuou do lado, de novo, do lado do Bolsonaro, posou com a questão, né, do bonezinho do Trump, se ferrou tudo junto. Eles não têm, e aí começaram a brigar entre eles. Então, o que, que acontece? Não é possível para uma extrema-direita que demonizou o Lula, o PT, utilizou o fantasma do comunismo como um elemento o tempo inteiro, simplesmente não ter um discurso que continue a mobilizar suas bases por essas lógicas. Mas é verdade, eles estão perdidos, porque as lideranças que eles projetaram não conseguem se tornar lideranças, e a principal liderança é um mito fajuto, que está prestes a se tornar inelegível e que, cometendo com uma família, cometendo problemas o tempo todo. Então, eu acho que essa maré, esse período, não garante nada. Eu estava falando de brincadeira, dizendo que o Lula já vai ser eleito no primeiro turno. Não, nós precisamos de muita mobilização, até porque a eleição não é o fim último da história. A gente tem muito debate para fazer com a classe trabalhadora, muita coisa para avançar. O Congresso continua aprovando coisas antipovo todos os dias. Portanto, nós temos uma tarefa que é muito gigantesca, né? Mas, de verdade, essas últimas semanas e a forma como essa extrema-direita se comportou, como lambibotas de imperialismo, como agindo contra o interesse nacional, como patriotas de meia tigela, como aqueles que colocam os interesses da família acima da família deles, né? Só deles, acima do interesse das famílias de todo o país. Isso, sem sombra de dúvida, caíram várias máscaras e muita gente percebeu o que é essa extrema-direita. E aí vai Nicolas, vai Sóstenes, vai todo mundo junto nesse barco, precisa ir mesmo. Tem que pagar o preço das besteiras que fazem. Caíram as máscaras desse pessoal.